Ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Amado Pai, gratidão eterna. Gratidão, papai. Sabendo que a tua verdade foi lançada por terra. E agora a verdade está sendo trazida ao conhecimento de todos. Mesmo que eles rejeitem agora, mas eles vão ouvir futuramente. É verdade, papai. Por quê, papai? Porque tu sempre quis revelar os teus segredos aos teus filhos, papai. É verdade, papai. Ó, papai, abençoa esta reunião. Sim, papai. Abençoa cada pedrinha, local e aquelas que estão sendo ajuntadas de longe. Sim, papai. Que haja perseverança, que haja humildade. Sim, papai. Que haja entendimento da verdade. Sim, papai. Que cada um possa entender a sua posição no exército. Sim, papai. E sabendo, papai, que como foi ensinado, existia ali o rei, e o rei conduzia como o comandante do exército. E existia ali generais, que ali comandavam os seus subordinados. Tu que revelaste, papai, como os israelitas, na antiga aliança, os reis de Israel, eles iam na frente dos seus exércitos, mostrando claramente a condição do Papai Yahusha. É verdade. Ó, papai, abençoa a nossa reunião de hoje. Fala conosco. Fala conosco. De uma forma especial, papai. Sim. Revela os teus segredos e que tudo, papai, que seja falado seja pelo teu Espírito. Sim, papai. Gratidão por tudo. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Amados irmãos, quando nós vemos a palavra assim, fala assim, anjo caído, né? Anjo caído. Isso foi colocado aí pelas igrejas evangélicas como sendo o quê? Os inimigos, né? Os anjos que foram caíram, né? É os inimigos. Na realidade, você vê que o ensino é sempre o contrário, né? Esses anjos que foram lançados por terra, eles decaíram numa situação, porque eles tinham tudo e de repente vieram sem a herança, sem a honraria, que eles são pessoas de honra, eles são heróis da antiguidade e vieram numa condição muito inferior. Você vê os irmãozinhos aí simplórios, né? E eles nem imaginam o que eles eram. E eles vêm numa condição ali simplória e acham que aquilo é normal, mas na realidade não é normal, mas é porque eles tinham que cair na condição que eles tinham. Então são anjos caídos. E ali nas denominações coloca que eles são o quê? Os demônios, os inimigos, né? E você vê que tudo baseando no entendimento errado, que é o entendimento quando Satanás, seus anjos, vai ser no futuro lançado por terra. Porque eles estão no bem bom. Eles são anjos caídos? Nada, eles não estão nada caídos. Nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados e potestades que povoam os lugares celestiais. Eles estão caídos? Não, eles vão cair. Mas eles não estão nada de caídos, eles estão ali usufruindo da terra prometida, né? Estão usufruindo de todos os benefícios ali. Então, são dominadores.
Por que que eles são dominadores? Faz o link com o que, irmão Isalino? Ele faz um link, quando fala a palavra dominador, faz um link com o rei de Babilônia, que era dominador dos povos. Eles iam e dominavam os povos e colocavam os povos submetidos a eles. Então, quando fala o link dominadores, está fazendo link àquele que era humanamente Nabucodonosor, com seu grande exército babilônico, dominador. Tanto que ele é referido ali como cabeça de ouro, né? É a cabeça da estátua de Nabucodonosor, né? Então, eu queria também trazer essa lembrança para os irmãos a respeito. Por quê? Porque tudo ele quer usurpar. Nós já pegamos esse mapa aqui, nós já mostramos, ó, a sexta era, 6, a era de Filadélfia. O sexto descendente, Enoque, aquele que foi arrebatado. E a sexta-feira, que se colhia porção dobrada. Então você acha que isso aqui é normal, 666? E é uma coisa boa? A sexta era o sexto descendente que foi arrebatado, e a sexta-feira é o 666. Mas Satanás, ele quer tomar tudo que é dos filhos de Ial. Ele quer tomar aquilo que é dos filhos de Ial. Então o número 666 é a marca do quê? Daquele que é consagrado a Ial. Entendeu? E aí ele quer colocar onde isso? Ele quer colocar a marca. Você percebeu, irmão Hélio? Isso aqui, ó. A sexta-feira colhia porção dobrada. A sexta era da igreja, Filadélfia. E o sexto descendente de Adão, Enoque, que foi arrebatado. 666, viu? E o homem foi feito no sexto dia. Então, tudo Satanás querendo tomar, né? Tomar. E você vê que ele quer tomar, inclusive, o trono, né? O trono, e ele subiu lá. Vamos abrir em Isaías, capítulo 14. Isaías 14. Hoje nós temos esse entendimento, irmãos, que foi progredindo na medida que a criança foi crescendo. Isaías 14. Quando você pega Isaías 14, ele fala a respeito do rei de Babilônia, né? Se você pegar aqui o teólogo, ele pega 14, olha só, 14:1. Ele fala assim, ó, fim do exílio. Tá aqui, ó, 14:1, fim do exílio. Exílio qual? Exílio por quê? Porque a representação de Daniel, ele representa o quê? Representa os filhos de Ialcha que seriam exilados no final dos tempos. Porque Daniel, ele era um israelita nobre da tribo de Aldá. Ele era de origem nobre. E ele, com os outros, foram exilados, foram levados para Babilônia. É a representação nossa, que éramos cidadãos de Al-Shalã e fomos exilados aonde? Exilados aqui na terra. Exilados, dado para você uma condição inferior de corpo, de alimento, de tudo, de lugar onde você mora, de trabalho, de ofício, sendo que você servia no templo, tá? Então, quando nós vemos o livro de Daniel, você vê que Daniel, ele estava no final de uma geração, e ele entendia pela escritura de Jeremias que o tempo de exílio estava para se findar. Então, a intercessão de Daniel é uma intercessão de Filadélfia, que clama a Ial, pedindo que Ial faça justiça. Isso está em Lucas 18, a mulher que clama justiça. E a palavra fala que a mulher,
é a representação da igreja. E ela pede para um juiz iníquo. E por causa da insistência, o juiz atende a oração dela. Está mostrando claramente o juiz iníquo. Que juiz iníquo? Aquele que está sentado lá no Palácio de Marfim, que responde à mulher, responde à igreja hoje, que clama o nome de Jesus e o nome de Deus. E ela responde, ele responde por quê? Ele fala assim, o juiz iníquo, ele não teme a Yahweh e nem aos homens. Mas, no entanto, essa mulher, essa igreja, enche tanta paciência dele com orações que ele acaba atendendo para ficar livre. É isso que papai está falando em Lucas 18. Aí papai pega e fala o quê? Ele fala assim, e aqueles outros que clamam ao juiz que é justo? Aí fala, ele não fará justiça, sendo que o ímpio fez e o justo não vai deixar de fazer? Aí ele fala, não, ele fará justiça aos seus pequeninos. Ó, pequeninos. Faz um link, papai acha que ele no momento ali ficou muito alegre, cheio do Espírito, e falou assim, olha, gratidão, porque papai, ele vai revelar os seus segredos aos pequeninos. Ele rejeitou os grandes da terra e vai revelar os pequeninos. Que pequenininho? É o pequeno povo. É o que estava prometido de vir no final dos tempos. A representação de Isaac, filho da velhice de Sara, representação da igreja no final dos tempos. A igreja tem 2000 anos praticamente. Ela já é idosa e agora ela teve um filho. E esse filho é o filho da promessa, é a verdade que chegou à terra. Então, quando nós abrimos aqui em Isaías 14, olha só, Isaías 14, ele fala assim, olha só, ele fala assim, versículo 13, Isaías 14, versículo 13, diz assim, e no entanto, dizias em teu coração, subirei até o céu, acima das estrelas de Yahweh, colocarei meu trono. Então eu já expliquei para os irmãos, aqui ó, onde que as estrelas ficam? No templo. E eles estão no templo clamando por Yahweh, que vai estar assentado no trono, aonde? Nos palácios de Marfim. Então acima das estrelas está o Palácio de Marfim, e é ali que ele sobe para estabelecer o templo dele, o trono dele, acima das estrelas. Por isso que está falando assim, no versículo 13, e no entanto dizia em teu coração, está falando a Lúcifer, subirei até o céu, acima das estrelas de Yahweh, colocarei meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Montanha da Assembleia, o Monte Sião, aonde Yahweh habita. Qual Yahweh? Yahweh forte e valente, onde Yahweh habita. A palavra fala isso. O Monte Sião, onde Yahweh habita. Eu quero que o Lucinha ache para mim essa passagem que fala assim, o Monte Sião, onde Yahweh habita. Aqui ele está falando assim, eu vou subir a mais alta montanha da Assembleia. A montanha da Assembleia é referido aonde? Apocalipse 14:1. Ali está o Cordeiro, os 144 mil, que eles estão na montanha e eles estão chamando. O Espírito e a esposa diz, vem, chamando Yahweh forte, valente, descer da luz inacessível. Por quê? Vem agora tomar posse do teu trono, porque os teus inimigos já foram derribados. Os teus inimigos, aqueles que não aceitam o teu reinado, já foram lançados por terra. Então, vamos lá. Quem já achou? Alguém achou? Salmo 74, 2. Como é que fala? Recorda a tua assembleia que adquiriste desde a origem, a tribo que redimiste como tua herança, este monte Sião em que habitas. Isso, esse mesmo. Então vamos lá. É Salmo 74, 2. Salmo 74, 2.
Salmo 74, 2. Olha aqui. É o link para você entender aonde ele está querendo sentar. Ele está querendo sentar no trono de Yahweh. Ó, 74, 2. Diz assim, ó. Recorda tua assembleia. Aqui ainda usa o termo assembleia. Para fazer o link lá, na montanha da assembleia. Viu? Lá tá falando Isaías 14. Igual eu falo assim com os irmãos. Eu falo as coisas com os irmãos. É para notar, entendeu? Para não esquecer. Ó, fala assim, ó. Porque tudo tá codificado. Recorda, ó. Recorda tua assembleia que adquiriste desde a origem, ó. A tribo que redimiste como tua herança. Viu? Aqui, este monte Sião em que habitas. Viu? Viu aqui que ele subiu Isaías 14, olha só, Isaías 14, versículo 13, diz assim: e no entanto dizes, em teu coração subirei até o céu, acima das estrelas de Iau, colocarei meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, viu? É a montanha da Assembleia, onde está o trono de Iau, Iau forte e valente. Quem é esse? Rei da glória? Iau forte e valente, lembra? Então, aí ele fala: subirei até o céu, acima das estrelas de Iau, colocarei meu trono, estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte, que faz um link com o Salmo 74, que diz assim: recorda tua assembleia que adquiriste desde a origem, a tribo que redimiste como tua herança, este monte Sião em que habitas. Faz um link com Apocalipse 14, 1. Olha só, Apocalipse 14, 1. Agora, o cordeiro, aquele que recebeu o manto, a missão e o nome de Yahshua, que é Mical, ele leva o povo para o monte Sião. E lá, no monte Sião, eles fazem o quê? Chamam. Como é que eles chamam irmão Lindomar? Como é que o espírito e a esposa chama? Eles falam, vem para ele reinar. É, irmão? Você acha? Você acha que é isso? Não é não. Invocar. Invocar não é chamar para perto? É. Ah! Goiei. Porque nós estamos falando, irmãos, a linguagem de quê? Já de pessoas esclarecidas. O invocar é chamar para perto. Então eles estão lá no Monte Sião invocando Iau. Invocando, chamando para perto. Desce aqui, fica conosco aqui agora, porque os teus inimigos já foram lançados por terra. Então pode se cumprir o Salmo 110, 1, que fala: Iau Supremo fala para Iau Filho: assenta-te à minha destra, à minha direita, até que eu tenha posto os teus inimigos por escabelo dos vossos pés. Já foi posto, lançou, e a gente já viu aonde que é o escabelo dos pés. Está onde? Isaías quanto? 66. Isaías 66, 1. Fala assim: porque o céu é o meu trono e a terra é escabelo dos meus pés. Então, se jogou por terra, jogou por escabelo dos pés. Aí então pode se cumprir. Ele pode sair à destra de Iau Supremo para tomar posse do palácio de Marfim novamente. Entendeu? Por isso que eu falo assim com os irmãos. Por isso que você vê lá Mical, que recebeu o nome de Yahshua, ele estava sentando nos palácios de Marfim. Ele estava sentando lá para ser administrador. Por isso que fala Isaías 22. Ó, vou colocar esse como cavilha em lugar alto. Qual lugar alto? O lugar mais alto do céu. Mais alto que ele pode ir. Ele não pode subir mais do que ir para a luz inacessível. Mas ali ele pode sentar no palácio de Marfim. E é por isso que no Salmo 45 fala assim: o teu trono é de Iau.
Qual Ial? Ial forte e valente. Quem é esse rei da glória? É Ial forte e valente. Isso está onde, irmãos? Salmos 24. Salmo 24. Vocês estão entendendo? Sim. Por isso que em Salmo 45 fala isso. Quem é esse rei da glória? É Ial forte e valente. Porque o anjo fala assim: abri os portais para que entre o rei da glória. Aí eles perguntam: quem é esse rei da glória? Aí ele responde: é Ial forte e valente. E ele subiu, venceu. Então, quando nós estamos agora em Apocalipse 14, 1, olha só, Apocalipse 14, 1. Apocalipse 14, 1. Tive depois essa visão. Eis o cordeiro, o cordeiro. Quem que é esse? É Ialcha Mical. Por quê? Porque depois que papai venceu, ele já não é referido como cordeiro, ele é referido como leão. Leão por quê? É o rei, venceu. Então ele transfere o manto dele, as vestes embebidas de sangue para o filho dele. É a transferência. A gente já fez esse estudo lá atrás, quando Arão transferiu para quem? Para Eliezer. Eu já falei que eles fizeram Eleazar lá, mas ele é o nome errado, é Eliezer, só para distinguir o filho de Moisés do filho de Arão, mas eles tinham o mesmo nome. É igual falar Josué, o nome não é Josué, o nome Josué, o nome é Ialcha. Fizeram para o povo não ficar confuso, entendeu? Fizeram essa tradução errada, mas não era para fazer a tradução errada, para fazer a tradução certa. Por quê? Porque antes dele entrar na terra prometida, ele chamava quem? Oséias. Quando entrou na terra prometida, Moisés mudou o nome dele para Ialcha. Porque é uma representação daquele que está levando para a terra prometida, entendeu? Tudo está convergindo ao entendimento. Mas esse entendimento estava todo codificado até que viesse o intérprete. É a representação de José, que interpretava ali sonhos. Interpretava sonho. Sonho é algo abstrato. É algo concreto, você pode pegar? Não. É algo totalmente abstrato, não dá para pegar. Mas existe ali para aquele que fez isso, ele fez e deu a chave do entendimento para aquele que assistiu. Entendeu? Assistiu o Criador criar. Então, ele que assistiu, foi testemunho ocular, por isso que fala a representação. Olha, se você me ver ser arrebatado na luz inacessível, que é a representação Elias e Eliseu, eu vou te dar o quê? O que você me pede, que é porção dobrada. A denominação fala, ganhou o dobro, ficou 2 vezes mais forte. Não sabe nada, não está falando 2 vezes mais forte. Ali está simplesmente falando que ganhou a porção de primogênito, porque o primogênito recebia a porção dobrada da herança. Entendeu? Então, quando ele está falando isso, ele fala assim, ganhou o espírito. É a representação das coisas lá de cima. Aquele que tinha os 7 espíritos transferiu para aquele que foi um ungido no lugar. Agora, papai Ialcha, agora não é mais Ialcha. Ele é Ial. Aí você fala, agora que ele é Ial, Ial quer completar o treinamento. Ial Supremo quer completar o treinamento de Ial Filho. E chama ele para a luz inacessível. Para o aluno ser igual ao mestre. Tremendo. Vocês estão entendendo? Grato a Yalcha. Por isso que a palavra nós já trouxemos. Papai Yalcha fala que o aluno, um bom aluno, o aluno esforçado, dedicado e fiel, será como o mestre. Ele sobe lá, ele vai completar o quê? Vai completar o ensino. Agora você imagina. Por isso que ele, quando vai descer,
a luz do sol será a luz de 7 vezes mais, como 7 dias reunidos num só. Ele aprendeu Tudo. E se tornou igual o mestre. Muito forte. Entenderam, irmãos? Mas isso Nossa, é para a família, é para os filhos, é os segredos da palavra. Então, voltando aqui, Apocalipse 14:1. Tive depois esta visão. Eis que o cordeiro, Mical e Alcha, estava de pé. A gente já fez o estudo. Quem pode ficar de pé diante de Yahweh, da Santa Assembleia? Aquele que tem um coração limpo. Aí a gente já fez isso tudo, não fez? Vocês têm que voltar para ruminar, irmãos. Aí ele fala, estava de pé sobre o Monte Sião, com 144 mil que também estão de pé, que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu pai. Qual que é o nome dele? Yaush, que ele recebeu esse nome. Por isso que Salmo 45 fala, celebrarei o teu nome de geração em geração. É o nome que ele recebeu. E o nome do pai dele? Iau. Então, o que está escrito na fronte dos 144 mil? Yaush. É o nome dele, o nome do pai dele, entendeu? Então, vamos lá, olha só. Aí ele fala, tive depois essa visão, eis o cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião. Olha aqui, o Monte Sião é aonde, irmão Lindomar? Palácio Marfim. Palácio de Marfim. É onde Satanás falou lá, eu vou subir acima das estrelas, quer dizer, acima do templo, e vou estabelecer o meu trono. E ele conseguiu fazer isso por um pouco de tempo, mas por traição. Ele fez isso com traição. Por quê? Porque Mical, que recebeu o nome de Alcha, foi dado a ele a condição disso. Ele não estava proibido, muito pelo contrário, foi falado para ele, recebeu o manto, senta lá até que os meus inimigos sejam colocados debaixo dos meus pés. Senta lá. Por quê? O papai só ia descer da luz inacessível quando os inimigos dele tivessem sido colocados debaixo dos pés dele. E quem que Iau levantou para isso? Mical e o seu exército. Entenderam? Então ele podia sentar no trono, no Palácio de Marfim, ele não estava fazendo nada errado, não. Porque ele sabia claramente que aquele trono era dele, era de Iau. E ele estava o quê? Irmão André, o que ele sentando no trono, ele estava fazendo? Ele respondia orações? Não é... Responder não, Não, irmão. Ele estava guardando o lugar. Guardando, mostrando que a casa não estava vazia. Viu? Ele estava como regente, guardando o trono para o pai dele voltar. Vocês estão entendendo, irmão? Sim. Ele estava ali como regente, guardando o trono para o pai dele voltar. Do lugar do rei. Porque ele não queria que os inimigos fossem lá sentar. Entenderam? Só que foi plano do papai supremo fazer com que ele fosse traído. Por quê? Porque ele foi traído no céu e papai Yaucha foi traído na terra. Porque ele estava com o nome de Yaucha. E o nome de Yaucha, ele desperta muita inveja, muita perseguição e muita traição. Tá entendendo? Sim. Eu falo assim com você, se você começa a entender a mensagem, irmãos, você come e quer comer e quer voltar e comer de novo o manjar. Por quê? Porque o sentido da sua vida agora você entendeu. Você entendeu por que você nasceu aqui, você entendeu por que você veio a essa terra. Porque se você entender a mensagem, você entende quem você é.
E por que que essa mensagem está sendo revelada a ti? A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Agora, aquela pessoa que não está entendendo essa mensagem é porque ainda está preso nas mensagens, no entendimento errado de Babilônia e das filhas de Babilônia. E é por isso que é necessário jogar o vinho, o quê? O vinho velho, fermentado. Agora eu pego o vinho velho no odre e jogo fora. E agora eu ponho o vinho novo. É isso, irmã? Não, eu tenho que lavar. Eu tenho que lavar o odre antes de pôr o vinho novo. Eu tenho que lavar o odre com as águas cristalinas do trono. Entendeu? Por que você acha que as águas são cristalinas? Porque é límpida. Ela vai deixar o odre límpido para que possa colocar o vinho novo. Entenderam? Como eu falo assim com vocês, essa mensagem é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, e o Pai vê que Ele está fazendo gradativamente, como se ensina uma criança na escola. O entendimento está vindo gradual. Não é montando uma coisa, não, está vindo gradual. Viu aqui que Apocalipse 14 está fazendo um link com Isaías 14? Vocês acham que os dois capítulos 14, porque aqui está o Monte Sião, com aqueles que são levados para o Monte Sião, e Isaías 14 está falando daquele que queria subir no monte da Assembleia. Aí eu tenho que saber que Assembleia é essa, irmão. Irmão, que Assembleia é essa? Aí eu vou abrir em Hebreus 12. Vamos lá. Hebreus 12. Hebreus 12, 22. Tá que número, irmã Líria Amar? 2100. 2100. Ó. Agora nós vamos descobrir que assembleia é essa. Que monte da assembleia é essa, gente? Hebreus 12, 22. Vamos lá. Hebreus 12, 22. Mas vós vos aproximaste do monte Sião. Vós aproximaste ao monte Sião, a cidade de Ial viva. Por quê? Porque ali é a cidade de Ial viva, aonde Ial forte e valente habita. É uma cidade. A Ial Shalom celestial, e de milhões de anjos reunidos em festa. E da assembleia dos primogênitos. E os primogênitos são esses milhões e milhões? Não, você sabe quem são os primogênitos, os 144 mil. E aqui fala, e da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Você viu Apocalipse 14, 1? Eles têm escrito o nome na testa, tá falando aqui, ó. Quando fala cabeça, testa, tá falando de céu. Nós já falamos isso. Ezequiel, capítulo 5. A cabeça e barba. Corta a cabeça, o cabelinho da cabeça e o cabelinho da barba. E vão pesar isso, né? Aí um terço vai para tal, lembra disso? Um terço vai aqui, um terço ali, um terço colar. Então, mostrando cabeça, céu, cujos nomes estão escritos no céu, na testa, ó. Viu? Tudo é a conversa de sábio. E a assembleia dos primogênitos. Esses são os primogênitos. E o que faz um primogênito? Primogênito, primeiramente, você tem que entender. Primogênito, ele governa a família. Quando você vê
na antiga aliança, o patriarca tinha que morrer primeiro para que o filho primogênito assumisse a família. É isso mesmo. Entendeu? Então, até a condição mesmo de papai Alcha teve que esperar José, que era o pai adotivo, morrer para ele assumir. Entenderam? Mical, ele teve que esperar papai Alcha morrer para ele assumir a condição ali de chefe de família. Ele se torna chefe de família no lugar do pai dele e é a condição do aiô que cuida dos seus irmãos, carregando no colo. Por ele cuidar e fazer um bom trabalho, papai fala assim, não, papai já tinha sido elevado a uma condição de iau. Aí papai fala assim, não, você fez muito bem, cuidou muito bem dos teus irmãos, então eu vou te colocar agora na condição de pai deles. Entendeu? Porque ele recebe o nome de Alcha. Iau não ia poder cuidar. E essa você percebe, é toda a mensagem nossa. O pai conduziu a mensagem muito antes da gente entender, irmãos. Quando fala Iauxa, pai dos 144 mil, estava referindo Iauxa Mical. Eis-me aqui com os filhos que Iau, forte e valente, me deu. Eis-me aqui, aonde? No Monte Sião. Apocalipse 14, 1. Tremendo. Entendeu? O pai está conduzindo tudo, irmãos. Antes mesmo do entendimento chegar ao nosso entendimento, a gente já está sendo conduzido pelo Espírito. Por isso que agora a gente compreende a mensagem, Com tanta clareza. porque foi vindo gradativamente. Vocês estão entendendo? Então, eu queria, irmãos, que vocês abrissem Eclesiastes. Você vê que é um livro de sabedoria. Eclesiastes, né? Eclesiastes, capítulo... Vamos lá. Eu acho que é capítulo 7. Vamos ver aqui. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 25. Esse aqui é uma palavra que o irmão Bruno trouxe na live, né? E eu vou ampliar o entendimento. Irmãos, que banheirada vocês estão mijando na calça? Fica quietinho no banco. Entendeu? Você sai, perde, dispersa o entendimento. Eu tô, igual eu falo assim com os irmãos, eu vou pro posto de saúde, agora tô lá em Birité. Eu chego lá às 7 da manhã. Sabe que hora que eu dá tempo de eu ir no banheiro? 1 da tarde. Que é o intervalo do meu almoço. Então vamos lá. Agora na hora daqui da mensagem, ficar levantando. Quando Iau vai falar lá, todo mundo fica silêncio, né, no templo, né? Iau, forte e valente, vai falar. Aí todo mundo cala a boca para ouvir. Então, Hebreus, Eclesiastes, vamos lá. Eu nem tinha aberto, tá vendo? Eclesiastes. Isso é que eu tenho. Acho que eu fechei, né? Eclesiastes 7, 28. Irmão Bruno trouxe essa palavra e nós vamos ampliar mais ainda o entendimento. Eclesiastes 7, 25 diz assim: o que passou está longe e profundo, profundo. Quem o achará? Em meu coração dediquei-me a conhecer, a raciocinar e a pesquisar a sabedoria e a reflexão, para reconhecer o mal como algo insensato e a insensatez como uma tolice. E descobri que a mulher
é mais amarga do que a morte. Ai, irmão, essa palavra é preconceituosa. Irmãos, está falando da igreja. Está falando da igreja no final dos tempos. Presta atenção. Descobri que a mulher é mais amarga do que a morte, pois ela é armadilha. Seu coração é rede e seus braços cadeias. Quem, aqui fala, agrada a Iau, dela escapa. Mas o pecador, a ela se prende. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando hoje, irmão Wellison, quando está hoje tentando falar lá com os da denominação, e você, muitas vezes, tentando ali trazer para os da denominação, eles não estão querendo a verdade, irmão. Você tem que entender isso. Eles nunca quiseram a verdade, eles sempre quiseram algum proveito. Vai lá olhar quem que é o carro que tá pitando lá, irmão. Vai lá, Samuel, corre, filho. Então, veja bem. Quando a gente está olhando, irmãos, presta atenção. Veja bem. Quando está falando essa palavra, presta atenção. Quando essa palavra está falando, ela está falando linguagem de sabedoria. Não está falando a mulher. Ela está falando da mulher igreja. Mulher igreja. E ele está falando dessa mulher igreja, olha só. Ele fala, vou pegar na King James, Eclesiastes 7. Eclesiastes 7, 25, diz assim, ó. Olha aqui, irmãos, presta atenção. Ele fala assim, vamos pegar o 24. Ele começa assim, ó, na King James. Olha só como é que está escrito na King James. Presta atenção aqui. A realidade e a verdade são muito distantes. Presta atenção aqui, irmãos. Não fica olhando para a Bíblia aí, não, que a sua Bíblia não é o King James. A Bíblia que é Jerusalém, nós já lemos. Agora você vai prestar aqui que eu estou lendo numa outra versão. Eclesiastes 7, 24. A realidade e a verdade são muito distantes, incompreensíveis e profundas. Que ser humano terá capaz de descobri-las? Que ser humano terá condição de descobri-las? Uma distância entre a realidade e a verdade. Que ser humano vai ser capaz de descobri-las? Aí ele continua. Por esse motivo, em meu coração, dediquei-me a conhecer, a raciocinar, a pesquisar o saber e a razão do ser de tudo que há, para compreender a própria insensatez da malignidade e a loucura da impiedade. E descobri que a mulher que age como armadilha, cujo coração é uma total cilada e as mãos são correntes ardilosas, e é mais amarga do que a morte. O homem que deseja agradar a Iau fugirá dela, mas o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Está entendendo aqui o que está falando? Está falando aqui de mulher, mulher, sexo feminino, não, está falando da igreja, só que está falando no sentido da mulher de Apocalipse 17. A mulher de Apocalipse 17. Você vai marcar essa passagem e nós vamos lá. Nós vamos lá em outra passagem. Nós vamos em 1 Timóteo 2,9. Depois nós vamos voltar. 1 Timóteo 2,9.
2070. 2070. 1 Timóteo 2:9. Olha só. Aqui é uma orientação. 1 Timóteo 2 Timóteo 2:9. 2:9. Aqui eu posso falar assim com vocês. Aqui não está falando de mulheres, está falando de mulher. Você pode ter certeza, mas o tradutor pegou mulheres porque ele queria generalizar, mas ele não sabia que ele estava querendo falar no sentido espiritual. Olha só, ele fala assim: quanto à mulher, é assim que está, se eu não me engano, numa dessas Bíblias, não sei se é Almeida ou qual, fala assim: quanto à mulher, ela deve usar roupas decentes, se enfeitar com, aqui ó, se enfeitem com pudor e modéstia, nem tranças, nem objetos de ouro, nem pérolas, nem vestuário suntuoso, mas que se vistam, ao contrário, com boas obras. Ó, tá falando de mulher igreja, com boas obras, como convém a mulher que professa o amor. E ele continua: durante o ensino, a instrução, a mulher conserve silêncio. Está vendo aqui? Agora já fez a mulher no sentido, no singular. No singular, por quê? Quando está falando ali em cima, está falando no singular também, mas o tradutor traduziu mulheres. Não, ele está querendo falar no sentido espiritual da igreja. Aí ele fala, ó, que a mulher, ó, aí ele fala assim: durante a instrução, a mulher conserve o silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine ou domine o homem. Ou domine o homem. Que homem ele está falando? Está falando do homem de Apocalipse 12, que a mulher está com os pés sobre a lua, dominando a lua, dominando Mical, dominando o homem. Quando o homem se levanta, ela não quer ouvir o que ele tem para instruir. Ela não quer. Mas Saulo Paulo está falando assim: olha, quando o homem se levantar para ensinar, que a mulher fique em silêncio para ouvir. E eu não permito que ela domine sobre o homem. É a visão de Apocalipse 12, a lua debaixo dos pés da mulher. A mulher estava dominando a lua. E você sabe muito bem o estudo da lua, quem que representa. Quem que representa, irmão Elcio? A lua é Mical. A lua é Mical. Por isso que Daniel 12:1 fala: levantar-se-á Mical. Levantar de onde? Da condição debaixo dos pés da mulher. Ele se levanta e ali ele não se deixa mais ser dominado. É difícil ensinar, sabe, irmãos? Por quê? Porque os irmãos viajam. Não presta atenção na hora que é importante prestar atenção. Pois depois de um tempo eu pergunto, já mostra que não prestou atenção. Então, quando nós pegamos aqui a instrução de Paulo, ele está falando assim, que a mulher não use vestes suntuosas, não use pérolas, não use joias de ouro, não use roupas extravagantes, ok? Agora vamos lá em Apocalipse 17. Apocalipse 17. Que ela seja de boas obras, boas obras. Aqui está proibindo que a mulher ensine, não é? Aí está proibindo que essa mulher ensine. Aí nós vamos aqui, ó, em Apocalipse capítulo 2. Antes de ir no 17, vamos lá, Apocalipse 2. Por isso que eu falo com os irmãos, é difícil, por quê? Porque os irmãos não prestam atenção. Apocalipse 2, a igreja de Tiatira. 2:20.
Apocalipse 2:20. Essa aqui é a igreja de Tiatira, tá? Aí ele fala assim: reprovo-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza, ela ensina. Viu que está sendo proibido que a mulher ensina? Vocês estão entendendo? Sim. Mas está falando da mulher como mulher? Não, está falando da mulher igreja. Porque a mulher não era para ensinar coisas, ela tinha que aguardar até a hora que viesse o ancião. O ancião queria ensinar para a igreja. Mas a mulher, a igreja não quis esperar. É a representação de quem? É a representação de Saul. O profeta Samuel falou assim, ó, você vai aguardar eu voltar, porque aí nós vamos fazer o sacrifício. Aí, o que ele fez, Saul? Não teve paciência e ele mesmo apresentou um sacrifício para Iau. Só que ele não tinha o quê? Ele não tinha o chamado, ele não era sacerdote. Ele fez algo reprovável, mostrando que ele era desobediente, que passava por cima da lei. Não foi chamado para isso. É a mesma coisa o mensageiro de Sardes. Qual era o objetivo do mensageiro de Sardes? Ir contra a mulher, ir contra as filhas de Babilônia, ensinar o nome, ensinar o preceito básico. Por quê? Porque relação ao arrebatamento, isso já não seria para ele, seria para aquele que viria após ele. Era para ele esperar até que se levantasse um ancião. Tá entendendo? Então vamos lá. Apocalipse 17 agora. Agora nós vamos lá 17. A carta à igreja de Tiatira, repreendendo a mulher que ensina. E ainda leva com que esses venham a se prostituir e comer carne sacrificada a ídolos. Quando faz prostituir, a mulher que faz eles prostituir, faz um link com Apocalipse 17, a grande prostituta. E tem filhas prostitutas também. Por isso que na Bíblia Jerusalém fala: Babilônia é a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então agora vamos ver como é que essa igreja do final dos tempos está vestida, né? Então vamos lá. Apocalipse 17, vamos pegar o 1, tá? Um dos 7 anjos, nós já sabemos, todos são os que são 7, né? Tá falando um dos 7 anjos, lembrando, do 6º também é o 7º, lembra disso, desse estudo? Olha aí, vamos lá. Um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: vem, 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 vem. E o Espírito e a noiva diz: vem. Viu? É assim que conversa. O Espírito e a noiva, a esposa diz: vem. Aqui já fala assim, dando a dica quem que é esse anjo. Então vamos lá. Um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta, que está sentada à beira de águas copiosas. Está sentada à beira de águas copiosas. E ele fala: os reis da terra se prostituíram com ela. Veja, quando nós lemos a carta de Tiatira, está chamando a atenção do mensageiro que deixa em paz Jezabel, esta profetisa que ensina e faz com que os servos se prostituam. Olha para você ver como é que a palavra é de tamanha sabedoria. É de tamanha sabedoria. Está mostrando que os que são
os que são de Tiatira são filhos? Vamos abrir de novo? Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, 20. Apocalipse, capítulo 2, 20. Reprovo-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel. Esta mulher que se afirma profetiza, ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo carne sacrificada aos ídolos. Meus servos. Está falando que é meus filhos? Não. Está falando meus servos. Agora vamos abrir em Pérgamo. Pérgamo, eu já trouxe o entendimento que é dama de companhia. Dama de companhia da noiva. Qual noiva? Esmirna. E eles são filhos ou são servos? Se eles são primogênitos, irmão, primogênito é servo. É filho, é primogênito, filho primogênito. Então vamos lá. Pérgamo. Pérgamo 14. Apocalipse 2:14. Apocalipse 2:14. Tenho, contudo, algumas reprovações a fazer. Tens aí pessoas que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava Balaque a lançar uma pedra de tropeço aos filhos de Israel. Aos filhos de Israel. Eu vi o número daqueles que foram selados. 144 mil dos filhos de Israel. Ligue direto. Viu? Quando fala, já está falando qual que é servo e qual que é filho. Daquilo que a gente falou de Pérgamo e não Éfeso. A gente falou que Pérgamo, dali que viriam os filhos, que são filhos também da serva, que também fazem parte das damas de companhia e são primogênitos. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. Viu a diferença? Uma do lado da outra, e um fala servo e o outro fala filho. Eu tenho que ir parando assim para lembrar. Eu saio assim da mensagem. Apocalipse 17, vamos voltar lá agora. Apocalipse 17. Olha só. Versículo 2. 17:2. Os reis da terra se prostituíram com ela, e com o vinho da sua prostituição embriagaram-se os habitantes da terra. Embriagaram os habitantes da terra. Ele me transportou, aqui ó, olha o erro, em espírito. Ele não transportou em espírito. Esse anjo, ele é o espírito que transporta. Porque faz o link com o quê? Faz um link com Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Abre aí. Apocalipse 4, 2. Vamos pegar 4:1, irmãos. Apocalipse 4:1. Apocalipse 4:1. Por quê? Porque esse anjo aqui, ele já é Mical e Alcha, ele já recebeu o nome de Alcha. Quando ele recebe o nome, o que vem junto? Vem junto o Espírito, que é a plenitude do Espírito, os 7 Espíritos de Alma. Então, olha só, Apocalipse 4:1. Depois disso, tive uma visão. Havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvira falar como trombeta, disse: sobe até aqui, para que te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Fui imediatamente movido pelo Espírito. Fui movido pelo Espírito. E não subi no Espírito, não. Movido pelo Espírito. Aqui, ó, quando você chega agora no Apocalipse 17, fala assim, Apocalipse 17, versículo 3. Ele me transportou então em espírito. Ele me transportou em espírito? Não. O Espírito me transportou, igual você viu ali em
Apocalipse 4. É o mesmo anjo. O anjo pega e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, o seu corpo fica aí e eu vou pegar só o espírito para levar. É isso? Não, por quê? Porque nós já vimos Paulo falando assim, o nosso ser inteiro, espírito, alma e corpo. O arrebatamento sempre se ocorre nos três juntos. Não pega assim, eu vou pegar só o seu espírito, só seu corpinho fica aí. Dá tchau para ele, daqui a pouco você volta. Não, não tem nada disso. Tá entendendo? Então, ele nunca vai dividir o corpo que Yahweh fez. E o objetivo não é ele fazer o quê? O ressuscitar. O ressuscitar é para voltar a ficar como? Um corpo completo. Corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Ficar completo novamente. Então aqui quando ele, Apocalipse 17, ele está arrebatando em espírito. Não, o espírito está arrebatando. Está entendendo? O espírito está arrebatando. Por isso que você vê lá em Apocalipse 21, o espírito e a noiva dizem vem. Entendeu? Oi, irmão. Aqui também tem uma passagem, né, aqui em Lucas 4, que quando o Yahshua, aqui na terra, quando ele estava, que hoje é filho, ele foi conduzido pelo Espírito a ser... Isso mesmo. Agora você entende, né? Conduzido. Então, olha só. Quando você está vendo aqui, ó, vamos continuar. Os reis da terra se prostituíram com ela. Aí entrou no 3. Aí ele fala, ele me transportou. O Espírito me transportou ao deserto. O Espírito me transportou ao deserto. É quem? É aquele que está de pé. Olha só. Você viu que estava falando, eu vi o Cordeiro de pé junto com os 144 mil diante do trono. Isso faz um link com Apocalipse 14. Olha só. Apocalipse 14 não, Apocalipse 4. Apocalipse 4. Apocalipse 4. Diz assim, ó. 4. Hã? Não, 4. Aqui, ó. 4, 5. Apocalipse 4, 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. O que é esse daqui, irmãos? Do trono saía relâmpagos, vozes e trovões. É Gabriel, exatamente. Parabéns, irmão Elcio. É Gabriel, exatamente. Inclusive tem aspecto de relâmpago, lembra? Então do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, que são 7 espírito. É o 7 espírito numa pessoa. Por quê? É Isaías 11:2. Repousará sobre ele o espírito de Yahweh, o espírito de sabedoria e entendimento, a plenitude do espírito numa pessoa só. Por isso ele é referido como o espírito e a noiva que ele trouxe. Diz, vem. Então, quando as denominações sempre confundiram, entenderam que o espírito era uma entidade. Não, o Espírito naquele que é ungido. A palavra Machia significa ungido. Ungido com 7 espíritos de Yahweh. É uma pessoa que foi ungida com 7 espíritos de Yahweh. Entendeu? Por isso que está aqui, ó, Apocalipse 21, 22, né? Apocalipse 22, versículo 16. 17. Vamos pegar aqui, ó, Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem, vem, Vem. vem. Vem, viu o anjo lá? O anjo pegou e falou, vem, que eu vou te mostrar o julgamento da prostituta.
Vem, eu vou mostrar o julgamento da prostituta. Então, quando você pega esse anjo, ele tem muitos diademas. O que é? Muitos títulos, muitas formas ele é chamado. Entendeu? Por quê? Porque não foi fácil, irmãos, você pensar no quê? Quando fala aquele que foi fiel desde o começo, por isso que Papai Yaucha, ele usa Shaul Paulo e fala assim, olha, não foi Adão que foi após outro, mas foi Eva. E quando ele fala isso, ele está falando também ao último Adão. O último Adão, quem que é o último Adão? Mical, que recebeu o nome de Yaucha. Ele era sempre o anjo da vida? Não, quando ele recebe o espírito de Yaucha, que ele se torna este que dá a vida. Por isso que a palavra fala, o primeiro Adão foi feito alma vivente, e o último Adão se tornou espírito que dá a vida. Fazendo o link aqui, o espírito e a esposa dizem vem. Por isso que está lá em 1 Coríntios, falando assim, o último Adão, ser criado e não criador, ser criado, ele se tornou o espírito que dá a vida. É tremendo. Fazendo um link com Shaul Paulo, falando assim, e aquele que ressuscitou Yaucha também ressuscitará os vossos corpos mortais. Aquele, só que você nunca imaginava, ficava pensando em Al Supremo. Não, é um anjo. Por isso que foi enviado 2 anjos para ressuscitar Papai Yaucha. Foi enviados 2 anjos para tirar a pedra. Papai Yaucha ressuscitou sozinho, mas tinha que mandar 2 anjos tirar a pedra, porque ele não aguentava. É isso, irmão? Não. Por que você acha que veio os 2 anjos? Eu estava à toa lá no céu, vou lá visitar papai na hora que eu vou ressuscitar. É isso? Não. Foi enviado da parte de Al para ressuscitar. Foi enviado da parte de Al para ressuscitar Yaucha. Por isso que Shaul Paulo, ele está falando assim, aquele que ressuscitou Yaucha também ressuscitará os vossos corpos carnais, os vossos corpos humanos que estão mortos no pó da terra. Vamos achar essa passagem. Vamos lá? Primeiro, vamos em Lucas, né? Vamos em Lucas ver os 2 anjos que vieram para ressuscitar Papai Yaucha. Vamos lá em Lucas. Antes disso, vamos lá em Lucas, irmão. Guarda aí. Vamos lá. Lucas. No finalzinho, né? Finalzinho de Lucas. Vamos lá. Lucas 24. Por que será, hein? Salmo 24, né? Salmo 24. Lucas 24, né? Abrir os portais, porque em Lucas 24 faz um link com o quê? Com Salmos 24, que fala abrir os portais para que entre o Rei da Glória. E aqui está o momento que ele está sendo ressuscitado para subir. Nossa, muito viu? Tá falando aqui, ó. No primeiro dia da semana, muito cedo ainda, eles foram ao sepulcro levando os aromas que tinham preparado. Encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do mestre Yaucha. E aconteceu que, estando perplexas com isso, 2 homens se postaram, 2 homens se postaram diante delas, com veste fulgurante. Aqui, com veste fulgurante, já mostrando que era ser humano? Não, ser celestial. Veste fulgurante. Cheios de medo, inclinaram o rosto para o chão. O que é inclinar o rosto para o chão, irmã Liramar? O que é inclinar o rosto para o chão? Se prostrar.
Viu? Fazendo um link com o anjo Filadélfia que fala: vou fazer com que os da sinagoga venham e se prostrem aos teus pés. E prostrar aos pés é uma coisa, adorar é outra. Se prostrou e adorou é uma coisa. Se prostrou como condição de reconhecimento de autoridade é outra. Ok? Diferente. Como reverência. Então vamos lá. E aconteceu, olha lá, cheias de medo, versículo 5. E inclinaram o rosto para o chão, eles, porém, disseram, os anjos, são dois: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Viu que conversa diferente? Não é conversinha fiada assim, ô Maria, não sei o que, você tá boa, olha aqui. Não, não tem conversa com anjo, conversa não tem, a conversa é diferente. Entendeu? Conversa com o sábio, fala assim, o que você está procurando aqui no meio dos mortos, aquele que vive? Que faz um link com o quê? Aquele que vive pelos séculos dos séculos. Entendeu? Vamos lá. Aí ele fala. Nossa, cheiro forte. Vamos lá. De novo. Cheios de medo, inclinaram o rosto para o chão. Eles, porém, disseram, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, foi ressuscitado. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia? Viu aqui, irmãos? Lembrai-vos como ele falou com vocês lá na Galileia. Por quê? Mas como é que esses anjos sabem disso? Porque estavam juntos. Eles estavam ao redor do papai. Quando o papai falava, eles ficavam ouvindo para saber se era para fazer alguma coisa, para obedecer um comando. E ele pega e fala assim, viu quando ele falou lá na Galileia? Você está lembrado? Porque eles estavam ali juntos. Ele sabe muito bem quando ele falou. Tá entendendo, irmãos? Tá vendo como é que é? Hã? Eram testemunhas, vocês estavam lá. Viu quando ele falou? Nós também estávamos, ouvimos ele falar. E você esqueceu? E vocês se esqueceram? Entenderam? Vamos lá. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia? É preciso que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja emadeirado e ressuscite, seja ressuscitado ao terceiro dia. Aqui fala ressuscite, mas é a tradução. Seja ressuscitado no terceiro dia. E elas se lembraram de suas palavras. Viu que o anjo estavam presentes como testemunhas do que tinha sido dito. Entendeu? Aquilo que a gente já trouxe o ensino lá atrás, que os anjos estavam andando junto. Para o quê? Testificar tudo que papai falava. Para fazer cumprir. Então, agora nós vamos lá, irmão Shaul. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Romanos 8:11. 1971. Ó, Romanos 8:11. Fala assim, em letra maiúscula. E se o Espírito, ó, Romanos 8:11, em letra maiúscula, aquele que tem o quê? Os 7 Espíritos. A plenitude do Espírito está nele. Ele que compartilha o Espírito com os outros. Ok? Então ele fala, e se o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua, olha aqui, irmãos, está mostrando aquele que estava falando lá para as mulheres, foi enviado para ressuscitar papai. Foi enviado para ressuscitar papai. Está falando aqui, ó, e se o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua, olha só, habita em vós? Habita em vós? Vamos lá de novo. Vamos lá? Versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vós, viu?
é aquele que compartilha o Espírito, faz um link com Moisés, lá na antiga aliança. Moisés compartilhou, e Yahweh falou assim: eu vou compartilhar com os anciãos o teu Espírito. Pegou dele e compartilhou com os anciãos. Você lembra desse estudo? Sim. Viu que era uma pessoa, que dessa pessoa que tirou e compartilhou com os anciãos. É uma referência das coisas celestiais. Então vamos lá. Se o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Yahshua, o Mashiach, dentre os mortos, dará vida sobre os vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Viu? Então, esse é o anjo que se tornou Espírito que dá vida. Isso nós vamos ver em 1 Coríntios 15. Vamos lá, 1 Coríntios 15. Mical, nessa terra, ele tem os 7 espíritos, irmão Isalino. Mical, nesta terra, ele tem os 7 espíritos. Aqui na terra. Se pensou demais, já não sabe. Eu vou ser o quadrilismo. Tem. Irmã Rejane. Não tem. Ele teve que deixar para trás, irmão, o nome, o espírito, o manto, as vestes, para descer como Mical. Mical, ele não tinha. Quando ele recebe a herança, ele se tornou. Tá entendendo? É diferente daqui, ó. Quando aqui? Porque aqui vocês têm que lembrar dos estudos, irmãos. Tem que lembrar dos estudos. Quando um sumo sacerdote, ele tem que fazer alguma coisa ou está doente, ele coloca o filho dele para fazer a expiação no lugar dele. Lembra disso? Ele dá uma autoridade temporária. Então, por que esse Mical, quando ele vem, ele consegue ressuscitar Papai Yahshua? Porque temporariamente os 7 espíritos estão nele. Temporariamente. É diferente quando ele herda a herança lá em cima, se torna o que seria a herança perpétua. Só que cumpre a palavra que já tinha sido proferida. Por um pouco de tempo, teu povo santo herdou a herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o teu santuário. Perdeu. E isso faz um link com a lei de Macha, que determina que quando os israelitas herdaram para a terra prometida, todas as famílias herdaram posse da terra. Mas, por algum motivo, quando uma família perdeu a posse, ela deveria ser restituída no 50 anos, no jubileu. O irmão Romilson, ele está falando do ano Shemitah. Shemitah é qual ano, irmão Tiago? Irmão Tiago, cadê o irmão Tiago? O irmão Tiago. Eu estou procurando seu irmão, cadê seu irmão? Tá lá. Ah, tá. Que eu olho os dois e falo assim, esse é o Tiago, aquele lá é o Felipe. Irmão Tiago, qual que é o ano Shemitah? Ai. Irmão Anderson. Não lembro, irmão. Não lembra, irmão? Irmão Páscoa. Shemitah, o ano 49. O ano 49, o que é diferente do ano 50? Aí, irmão, você me abraçou sem me tocar. 50 é jubileu, 49 é o Shemitah. Qual que é a diferença dos dois? Alguém pode me responder? É o perdão. Perdão de quê? Ó, o ano
jubileu é restituição das propriedades. O ano Shemitah, o quê? Que era libertado? Os escravos. Os escravos são libertos no ano Shemitah, 49, e as propriedades são restituídas no ano 50. Entendeu a diferença? 49 é Shemitah, 50 é jubileu. Ok? Vocês não vão esquecer, não? Estava no manual. O manual lá atrás, né? O manual falava sobre isso. Eu explicava sobre isso no manual. É um capítulo só sobre isso no manual antigo, né? Então vamos lá. O irmão tá achando, ó, ele não acredita na restituição de propriedade porque ele é servo, ele não é filho. Entendeu? Na realidade, ele é filho, mas ele não entra na condição de herdeiro. Por que, irmão Shaul? Ele é filho, só que ele não entra, ele não vai entrar na condição de filho. De herdeiro. Não. Ele foi desobediente. Mas é por causa do que, irmão? Você tem que lembrar da serva. A serva teve 2 filhos. Veste suja é filha representando Dan. Dan não tem parte na herança. Você pode ler Apocalipse 7. Ó, Sardes é a representação de 2 filhos das servas. Quais são os 2 filhos da serva de Raquel? Dan e Naftali. Naftali herda a herança e Dan não herda. Pode ler Apocalipse 7. Então é filho desobediente que não herda a herança. Viu? Então vamos lá. 1 Coríntios 15, 45. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 45. Agora, deixa eu só explicar agora que eu não expliquei, né? Eu falei de Mical, se ele desceu com 7 espíritos. Não, ele não desceu com 7 espíritos. Só que ele foi ungido com uma unção mais do que os seus irmãos, mas não com a plenitude. Ele recebeu uma unção mais do que seus irmãos, mas ele não tem a plenitude, porque a plenitude está com Yalcha. Então ele precisa restituir o nome, o manto, as vestes, que vem também a plenitude do Espírito. Como Mical, ele tem uma unção mais do que os seus irmãos, mas ele não tem plenitude. Lembrando, por que ele ressuscitou Papai Yalcha? Porque Papai Yalcha transferiu para ele temporariamente, enquanto papai estava ausente. Se cumprindo a lei, a transferência. Isso está em Levítico 17. 16? Levítico 16. Versículo 32. Levítico 16, 32, irmãos. Quando um sacerdote for exercer o ato da expiação em lugar de seu pai, quer dizer, o seu pai que é de fato o sumo sacerdote, e ele é um sacerdote, ele deverá vestir a veste. Vamos abrir de novo, irmãos, porque eu estou tão triste com os irmãos que não estão estudando. Não estão estudando. Vamos lá. Levítico 16. Depois nós vamos voltar lá, irmãos. Levítico 16. Porque a lei também remete coisas celestiais, por isso que elas estão aqui, né? Levítico 16, 32. Ó, o sacerdote que tiver recebido a unção e a investidura para oficiar em lugar de seu pai, fará o rito da expiação. Porá as vestes de linho, vestes sagradas, fará a expiação do santuário sagrado, da tenda da reunião, do altar, fará em seguida o rito da expiação pelos sacerdotes
e por todo o povo da comunidade. Está falando aqui. Ele está fazendo temporariamente quando o pai está ausente. Por quê? Porque papai tinha morrido? Não. Então, se não tinha morrido, ele não poderia usurpar o lugar do pai dele. Mas ele poderia substituir o pai dele no ato. Por isso está falando assim, olha, ele receberá a unção, quer dizer, o Espírito, e a investidura, quer dizer, a missão, a autoridade, para fazer em lugar do pai dele. Então, quando ele pode vir à terra para ressuscitar o pai dele, ele está fazendo no lugar do pai dele. Mas ele ainda não tinha recebido em definitivo as vestes, o nome, porque o papai ainda não tinha sido sacrificado. Entenderam? Viu que é difícil, irmãos? Mas eu preciso estudar, preciso ouvir os áudios. Inclusive a posição de rei, como regente, né? Como regente. Porque como Melquisedeque exercendo a função, ele faz as duas coisas. Como regente do rei e como sumo sacerdote. E o que acontece? Só que aquele trono é de Ial. O trono dele aqui na terra, que é o trono de Davi. Então aqui ele exerce a função de Melquisedeque, porque ele recebeu a investidura, o nome e tudo mais. Então ele é sumo sacerdote, vai ser sumo sacerdote aqui na terra e também rei. Entenderam? Porque ele recebe como papai Yahshua. Ele recebe o nome, missão, investidura. A gente já fez o estudo que papai Yahshua é Melquisedeque. Ele é Melquisedeque, que não tinha descendente, ancestralidade, nem sabia quando ele... Né, nada sobre ele. No entanto, ele veio e trouxe o quê? Pão e vinho. É o quê? A comunhão. É a condição de sacerdote, sumo sacerdote. Por quê? Porque o pão e vinho é comida sacerdotal. E se ele estava dando para Abraão, ele está falando, Abraão, você pode comer. Ele está dando na condição de sumo sacerdote. Dando para Abraão como sacerdote. Como deu para Davi. Davi também, quando esteve com fome. E aí, qual que foi a recomendação? Davi estava com fome e entrou lá dentro do tabernáculo e comeu o pão da proposição. Ele e aqueles que estavam com ele. E o que o sacerdote perguntou para Davi, irmã que está dormindo? Tá ali, não? Esse é graduado, irmão Elcio. Ele estava em santidade, né? Em santidade que tipo? Não tinha se prostituído. Se ele está... Exatamente. Se ele estava limpo de ato sexual. Viu que para entrar no templo não pode estar em prostituição. E é uma das coisas que mais a gente pega aqui, vai consertar a condição de casamento. Vai consertar a condição de casamento, porque se não tiver consertada a condição de casamento, não pode ceiar. Foi o sacerdote, o sumo sacerdote lá falou com o Davi. Davi, você e seus homens estão limpos de mulheres? Vocês não tiveram ato sexual? Aí ele falou assim, não tivemos ato sexual com mulheres. Então você pode comer do pão e do cálice. E é a primeira coisa que nós colocamos aqui para poder participar da mesa e consertar a vida afetiva. Se é amigado, casar. Mas se é casar, não. Você está passando na frente da lei de Ial. Você está colocando a lei dos homens na frente. Não, irmãos. Isso é lei de Ial. A lei de Ial é estar casado. Como é que você acha que os israelitas casavam? Eles casavam diante da congregação. E a congregação era testemunho do ato. Agora, por isso que vai casar no cartório tem que ter um quê? Testemunha. Tem ali várias pessoas, ali, além dos que estão assinando, como testemunha que realmente houve o casamento. E aquilo é registrado num livro e publicado para todo o Brasil.
que eles são casados. Entenderam? Como acontecia nos israelitas, a comunidade inteira sabia que eles eram casados. Então, se visse alguma pessoa numa outra tribo, eles pegavam e procuravam saber, mandando ali mensageiros, fulano, que é da tribo principal, ele é casado? Aí eles respondiam, não, ele não é, ou ele é sim, inclusive nós testemunhamos. É assim, irmãos. Tá entendendo? Ah, irmão, Arthur é chato com essas coisas. Irmão, eu tenho que ser chato. Por quê? Porque senão eu sou repreendido. Entenderam? Vamos lá. Então, agora nós vamos voltar aqui em 1 Coríntios 15, 45. Nós vamos comentar aqui, irmãos. Nós já temos 1h30. Olha como é que passou rápido. Nem cheguei no Gabriel. Eu acho que nós vamos mais uns 20 minutos. Vamos lá. Depois a gente volta ruminando mais, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz assim, ó. Vamos pegar aqui, ó. Versículo 45. Assim está escrito: o primeiro homem foi feito alma vivente. Não, meu bem. 1 Coríntios 15, 45. Isso na Bíblia é o Shalom. Pode ser que esteja diferente na Bíblia. Vamos lá. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E o último Adão, por que é o último Adão, irmã Débora? Por que é o último Adão, irmã? Por que Mical é referido ao último Adão? Olha para você ver. A irmã não sabe. Esqueceu. Irmã Ângela. O último que veio dos filhos de Adão. Exatamente. É o último dos filhos originais de Alxa a descer na terra. Porque todos os outros já vieram. E os outros também são referidos como Adão. Por quê? Porque são os originais. Porque os outros que vieram deles, vieram filhos dos filhos. Mas os originais, que vieram direto de Alxa, ele foi o último a vir na terra. Por isso é o último Adão, entendeu? Não vai esquecer mais não? Todos os outros já vieram, não já? Então vamos lá. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão tornou-se espírito, tornou-se. Ele já sempre foi? Não. Ele tornou-se espírito que dá vida. Espírito que dá vida. Anota aí, marca isso aí. Espírito que dá vida. Por isso que Paulo está falando assim: aquele que ressuscitou Yahshua, o espírito daquele, o espírito daquele que ressuscitou Yahshua, ressuscitará também os vossos corpos mortais. Por isso que ele está falando, aquele último Adão, o último que vai vir aqui na terra, ele é o último Adão, o último dos filhos originais de Yahshua vir na terra. Ele se tornou, quando ele recebeu o nome, a unção, as vestes, ele se tornou o espírito que dá a vida. Entenderam, irmãos? Sim. E por que quando ele veio, ele pôde ressuscitar Papai Alcho? Porque Papai Alcho tinha transferido para ele na condição de substituto, filho primogênito que estava exercendo em lugar de seu pai, temporariamente. Entenderam? Vocês entenderam, irmãos? Sim. Agora vamos, Gabriel? Vamos, Gabriel? Dá tempo? Vamos? Então vamos lá em Gabriel. Em Gabriel, irmãos, olha só. Nós vamos pegar Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 7. Apocalipse 12, versículo 7.
12:7. Fala assim, ó. Houve então uma batalha no céu. Micael, seus anjos, guerrearam contra o dragão. E o dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Tá? E aí fala, foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então uma voz forte no céu, a voz forte no céu, voz forte no céu, proclamando, agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Yahweh. Viu? Realeza, realeza é o leão, realeza, realeza, ser o que? Rei, realeza do nosso Yahweh. E a autoridade do seu ungido. Por que autoridade? Porque ele tinha perdido essa autoridade. Quando ele retorna, ele recebe de volta a autoridade, o nome, as vestes, a unção do Espírito, se torna anjo forte. Entenderam? E a autoridade do seu ungido. Aí ele fala, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Aqui está a chave. A chave é, porque, aquele que os acusava, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Yahweh. Marca aqui. Tem caneta? Marca. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite. Dia e noite. Quem que é esse que acusava dia e noite? Satanás, Lúcifer. Satanás, Lúcifer é o quê? É um querubim. Então vai ser colocado agora um querubim lá, para poder mostrar fidelidade, mostrando que se fosse fiel, poderia estar ali. Tremendo. Tremendo. Se fosse fiel, poderia permanecer ali. Isso é tremendo demais. Ele fala assim, aquele que os acusava dia e noite. Olha, eu já falei isso com os irmãos. Ele chegava lá no templo e ele se colocava no templo, ao invés de levantar o quê? As orações para o povo na terra, ele acusava o povo na terra, fazendo cumprir a palavra que diz, Ial dizendo assim, olha, todas as palavras ditas neste lugar, os meus ouvidos estarão atentos. A gente já trouxe essa passagem. Lembra disso, irmãos? Sim. Nós estamos meio apertado aqui, e é por isso que ele não chegava diante de Ial. Vai dar licença, por quê? Porque Ial está na luz inacessível. Quando falo diante de Ial, ele está falando no templo. Porque todas as palavras proferidas no templo, Ial estarei de pronto ouvido para ouvir. E ao invés deste querubim chegar diante de Ial no templo para interceder pelo povo, ele chegava diante de Ial para acusar. E aí faz um link dia e noite. Dia e noite. Fazendo um link com Apocalipse capítulo 4. Vamos lá. Apocalipse 4. Viu que a palavra aqui não está na sequência. Apocalipse foi escrito diante da visão que Alhana teve, mas não é na sequência cronológica dos fatos que vão acontecer. E é de propósito, para ficar incompreensível, para que homem nenhum pudesse entender, como nós vimos em Eclesiastes. Exato. Porque homem nenhum poderia interpretar. Tremendo. Quando fala homem, o irmão, ele está referindo homem como os filhos de Adão. Mas É. o homem celestial, ele entende, É. porque ele tem a mente celestial. Exatamente. Então, entende Exatamente, celestial. irmão. Exatamente. E olha aqui. Apocalipse, capítulo, lembrando, eles seriam filhos adotivos,
Sardes, vestes sujas, seriam filhos adotivos, como o Sardes veste limpo, é filho adotivo. Não são seres celestiais, são filhos da terra, mas seriam adotados. Mas por eles rejeitarem, eles entraram na condição da tribo de Dan. Pela desobediência da tribo de Dan, você vê que eles partem do mesmo caminho, e ao falando e eles ouvindo a voz do que? De Satanás. Entenderam? Por quê? Porque os danitas, eles ouviam a voz de Satanás. Então, voltando aqui, Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Ó, versículo 8, diz assim, ó, vamos pegar pelo versículo 7. O primeiro vivente é semelhante ao leão, o segundo vivente a um touro, o terceiro vivente a face de um homem, e o quarto vivente a semelhante à águia em voo. Os quatro viventes têm cada um 6 asas, e são cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite, sem parar, proclamam: Santo, 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 é Iau, o Mestre Iau Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Aqui, quando ele fala que esse aqui, ó, este que há de vir, é aquele que desceu. Aqueles traduzidos que há de vir, mas seria aquele que veio da luz inacessível, aquele que veio. É Iau, forte, poderoso, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e aquele que veio. Entendeu? Veio da onde? Da luz inacessível. Então, quem está proclamando isso é o Gabriel. Só que Gabriel está diante de Iau, porque foi colocado na condição de fiel. Enquanto o infiel foi tirado de lá e lançado na terra. Aquele que, ao invés de estar exaltando Iauxa, que recebeu o nome de Iau, queria sentar no trono dele e ser usurpador. Por isso que Isaías 14 fala: subirei acima das estrelas de Iau e sentarei no trono. Está em Isaías 14, nós lemos no começo. E o que esse Gabriel está querendo tomar lugar de papai? Não, está querendo o quê? Adorá-lo. Está querendo adorá-lo. Está querendo servi-lo. Está querendo prestar para ele o que é devido a ele, toda adoração. Viu a diferença? Então, é o link dos dois. Um acusava de noite e foi colocado no lugar um fiel que o adora dia e noite. Irmã, tá chorando? Não? Tá chorando não, irmã? Tem certeza? Fala a verdade para mim. Então, nós vimos aqui a diferença que ele está no trono. Na realidade, ele se faz de assento para papai sentar. Gabriel. Ele está se fazendo de assento. Olha só. Por isso que fala assim. Ele fala assim, ó. Versículo 6. No 5, irmão? É isso mesmo, irmão. Você foi no lugar certinho. Ó, versículo 5. Versículo 5. Apocalipse 4, 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardiam 7. Diante é quem? Mical e Auxa. Mas do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E ele está
no meio do trono. Olha só, versículo 6. À frente do trono havia como um mar vítreo semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor estavam os 4 viventes. No meio do trono. Ou seja, ele se faz trono para papai Ial sentar. Viu como o jumentinho Mical, ele se fez jumentinho, papai entrar, sentar nele para ele chegar em Al-Shalã, e agora Gabriel se fazendo o quê? De assento também. Entenderam, irmãos? Sim. É forte, né? Oi, irmã. Não lembro onde que tá, mas é aquela parte que ele se subiu para salvar o Mical, aquela hora que ele foi surpreendido ali no É tempo. isso que eu ia falar agora. Ele subiu no É isso que eu ia falar agora, irmão. Eu tava procurando aqui. Vamos lá? Salmo 18. Eu tava procurando essa Salmo passagem 18. que eu vi que ele subiu no querubim. É isso mesmo, irmão. Salmo 18. Olha aqui. Para salvar Mical, ele vai cavalgar num querubim. Qual querubim? Gabriel. Olha só, isso mesmo, irmãos. Eu tava procurando isso aqui agora. É isso. Viu como é que a palavra é difícil e profunda, irmãos? É 18 anos. 18, 11. Vamos lá. Cavalgou um querubim. Cavalgou o querubim. É, Viu? Eu fui correndo aqui para levar. Gente, faz Olha que todo forte, ó. sentido. Salmo 18. Que tremendo. Olha só. Salmo 18, 7. Salmo 18, 7. Presta atenção. Salmo 18, 7. Na minha angústia invoquei Ial. Ó, isso aqui é Mical, que recebeu o nome de Alcha. Mical, que recebeu o nome de Alcha. Aqui ele já era Ialcha. Na minha angústia invoquei Ial. Aí faz um link com o que, irmão? Irmão Vitor. Faz um link com o que? Na minha angústia invoquei Ial. Isso aqui é onde que está. Primeira coisa, você tem que identificar onde que ele está falando. Já fizemos esse estudo de Salmo 18. Está no tempo. Tempo terreno ou celestial? Celestial. Celestial. Aquele que recebeu o nome. Então ele é Ialcha. Ele recebeu o nome de Ialcha, ele se torna Ialcha. Ele está lá no tempo. E ele de repente, invadiu, os ladrões invadiram o templo. Os ladrões invadiram o templo. E ele invoca Ial. Tá? Faz um link com o papai Ialcha aqui embaixo. No Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras. Quando chega ali o quê? Chega ali os soldados do sumo sacerdote falso. Entendeu? Ok? Do sumo sacerdote falso. Por quê? Porque lá em cima, quem que é querendo ser sumo sacerdote? Não. O antimachia. O antimachia com seu exército. Isso mesmo. Exatamente. E aqui embaixo o sumo sacerdote enviou quem? Enviou seus soldados. Viu que é a repetição lá em cima e aqui embaixo? Aí, vamos lá. Versículo 7, Salmo 18, 7. Na minha angústia invoquei Ial, e ao meu Ial lancei o meu grito. Do seu templo ele ouviu minha voz, meu grito chegou aos seus ouvidos, e a terra balançou e tremeu, as bases dos montes se abalaram. De suas narinas subiu uma fumaça, e de sua boca um fogo que devorava. Ele inclinou o céu e desceu, tendo aos pés uma nuvem escura, viu? Faz um link com Apocalipse 14, aquele que está sobre a nuvem. Cavalgou um querubim e voou. Aqui, ó. Cavalgou um querubim e voou, planando sobre as asas do vento. Esse Ial, forte e valente, cavalgou um querubim. E agora o querubim se faz trono para ele sentar. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim, demais. Eu tô assim, impressionado, porque isso é o segredo mais profundo que existe. Maravilhoso. E os irmãos ficam tão indiferentes. Vocês estão entendendo o link lá atrás? Por isso que ele está no meio do trono.
E ali no meio do trono sai o quê? Relâmpagos, vozes e trovões, que é a aparência do querubim. Isso nós já vimos naquela parte que fala assim, aquela parte, trovejou, e eu fui escrever o que estava dizendo, e o anjo falou, não escreve. Lembra? Porque está saindo lá do trono. E a gente já viu aqui o que sai ali do trono. Adoração. Não é para nós ouvirmos, olha aqui, não é para a terra ouvir, é para Iau ouvir. Não escreva. Não escreva, porque não é para o homem, é para Iau. Essa palavra que está saindo do trono não é para o povo, não é para ninguém, é para Iau, que é a adoração a Iau. É para ele que é dado essa palavra. Vocês estão entendendo? Entenderam, irmãos? Sim. Nós vamos encerrar, irmãos, já são 1h50. Nós vamos ter que continuar depois, tá bom? Eu fiquei muito cansado agora, porque é muito forte essa mensagem. E eu queria mostrar para vocês lá, ó, papai, naquele momento de socorro, cavalgou o querubim. E qual querubim? Gabriel. E Gabriel se torna o quê? Se torna trono, papai sentar. E é a visão mesmo do querubim, porque Ezequiel... Pode ler, fala alto, irmão. Lê alto aí, irmão. Ezequiel 1, você tá querendo ler? Eu abri lá, mas depois eu voltei. Ezequiel 1 fala exatamente isso, irmãos. Pode falar. Ezequiel 1:13. Fala desse aí. De relâmpagos, vozes, trovões, pode ler. Eles se assemelhavam a seres vivos, seu aspecto era o de brasas ardentes, como a aparência de tochas, indo e vindo entre os seres vivos. O fogo era brilhante e do fogo saíam relâmpagos. Tá vendo? Os seres iam e vinham semelhantes ao de um relâmpago. Semelhante ao relâmpago. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Que vozes? Adoração. Nós já vimos aqui. Do trono sai adoração. E toda vez que sai a adoração do trono, os anciãos se prostram, tiram suas coroas e adoram junto. Entendeu? Eles sabemos que Satanás é imitador, né? Será que nessa parte do Apocalipse 17, 13, que fala assim, ó, então o anjo me levou em espírito para o deserto, ali viu uma mulher montada numa besta vermelha, querendo imitar isso? E também ele faz um link com Apocalipse, com Isaías 14, colocarei o meu trono, colocarei um querubim para eu sentar. Entendeu? Eu vou subir acima das estrelas de alvo, vou colocar um querubim e eu vou sentar sobre ele, serei semelhante ao Altíssimo. Entendeu? Viu, irmãos? Não. Gratidão, papai, né? Gratidão, papai, por toda a revelação maravilhosa. E nós estamos muito alegres. E nós vamos, gratidão. Vamos juntos, irmãos. Grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh, grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha.